Domingo foi dia de canonizações no Vaticano. O Papa Francisco canonizou 4 italianos e 2 indianos. Os peregrinos da Índia comemoraram os novos santos. No domingo, o Papa Francisco canonizou Kuriakoze Elias Chavara e Eufrásia do Sagrado Coração de Jesus, 2 santos da Índia. Durante a oração do Ângelus, o Papa agradeceu os peregrinos do país e chamou uma grande terra de fé e vocação religiosa. Il Signore conceda un nuovo impulso missionario alla Chiesa che è in India, che è tanto brava, affinché, ispirandosi al loro esempio di concordia e riconciliazione, i cristiani dell'India proseguano nel cammino della solidarietà e della convivenza fraterna. O Papa ainda canonizou os italianos Giovanni Antonio Farina, Ludovico di Casoria, Nicola da Longobardi e Amato Ronconi. Ele pediu aos italianos para seguir seu exemplo e despertar um espírito de reconciliação e unidade para o bem comum. Centenas de famílias e especialistas se encontraram no Vaticano essa semana para falar sobre o autismo. As famílias contaram suas experiências e os profissionais falaram sobre as descobertas recentes. Superar o isolamento e o estigma do autismo. Esses foram os temas de uma conferência de 3 dias no Vaticano com centenas de famílias e crianças afetadas pela síndrome. No seu discurso, o Papa Francisco pediu a governantes, instituições e comunidades cristãs para atender às necessidades especiais dessas famílias. Soprattutto per le famiglie ad essere accolta senza vergogna o ripiegamenti nella solitudine. È una croce. A conferência reuniu mais de 600 especialistas de 57 países. O Papa enfatizou que ninguém precisa ser especialista para ajudar. È necessario l'impegno di tutti per promuovere l'accoglienza, l'incontro, la solidarietà in una concreta opera di sostegno e di rinnovata promozione della speranza. As famílias, as crianças e até os adultos com autismo dividiram experiências durante a conferência. Foi dada uma atenção especial para os dons únicos que as pessoas com autismo geralmente têm. O Papa ainda falou algumas palavras aos pesquisadores. Incoraggio inoltre l'impegnativo lavoro degli studiosi e dei ricercatori affinché si scoprano al più presto terapie e strumenti di sostegno e di aiuto per curare e soprattutto per prevenire l'insorgere di questi disturbi. Só nos Estados Unidos, estima-se que aproximadamente 36 mil a cada 4 milhões de crianças vão nascer com autismo. Você já viu aqui que o Papa Francisco falou bastante sobre migração no Parlamento Europeu. E esse é um assunto bastante importante para a Igreja. Tanto que o observador da Santa Sé na ONU participou de uma conferência sobre migração e pediu ajuda à comunidade internacional para dar dignidade a essas pessoas. Há uma estimativa de 232 milhões de migrantes em todo o mundo. Quando deixam sua terra natal, alguns morrem ao longo da jornada, outros sobrevivem. Mas quando chegam ao seu destino, encontram todas as portas fechadas. O mundo, a comunidade internacional, tem de assumir alguma responsabilidade. As Nações Unidas estão tentando desenvolver algum mecanismo para facilitar para as pessoas migrarem, de uma forma pacífica, sem arriscar suas vidas. É exatamente por isso que o Vaticano organizou uma conferência para refletir sobre essa questão. Durante 3 dias, mais de 300 pessoas de 93 países contaram suas experiências, compartilhadas no atendimento físico e espiritual para os migrantes. O tema é a família e migração, para ver como podemos ajudar a família, as famílias migrantes especialmente, a se inserirem no país de destino. Quais são os benefícios, quais são os frutos, os benefícios mútuos da migração, tanto para aqueles que deixaram seu país de origem, quanto para um país de destino? Na reunião, o grupo destacou que é necessária uma mudança de atitude, especialmente quando se trata de governos.
Elas são pessoas em primeiro lugar. Não podemos esquecer que são pessoas. Elas não são intrusas, não são invasores. São pessoas que vêm para uma vida melhor. Se pensarmos que uma pessoa em cada 7 é migrante, quer seja um migrante interno ou internacional, podemos ver que é uma questão que toca praticamente a maioria das famílias do mundo. O observador permanente do Vaticano na ONU, em Genebra, está planejando falar na próxima reunião do Conselho de Administração da Organização das Nações Unidas para as Migrações. De lá, ele vai lançar um apelo à comunidade internacional para agir com mais determinação e ajudar as pessoas que se tornam migrantes. É hora de falar de arte. Começou na Itália uma exposição das obras de Cartier-Bresson, um dos fotógrafos mais importantes do século XX. Ele fotografou desde a Segunda Guerra Mundial até a coroação do rei da Inglaterra. Algumas pessoas têm um ponto de vista único sobre o mundo. Outras parecem ter vivido milhares de vidas em uma só. No entanto, existem algumas que têm as duas características. Esse é o caso do fotógrafo francês Henri Cartier-Bresson, um dos grandes mestres desta arte. Com sua câmera, ele sempre conseguiu capturar as imagens do que estava acontecendo, e na realidade elas a representavam perfeitamente. Os últimos dias da Segunda Guerra Mundial na Alemanha nazista estavam chegando ao fim. Do outro lado do mundo, houve o funeral de Gandhi, na Índia, a vida na Rússia após Stalin, o crescente consumismo na Europa pós-guerra e a coroação de George VI na Inglaterra. Cartier-Bresson parecia estar em toda parte, testemunhando a história diante dos olhos. A exposição no Arapaces, em Roma, reúne mais de 500 obras. Ele era um mestre em capturar instantes da vida cotidiana. Graças a uma formação prévia na pintura, sempre procurou a definição do perfeito, mesmo em circunstâncias imperfeitas. Ele estudou extensivamente o pintor cubista André Lotche, que o ensinou a ver como quebrar a dureza da realidade. Essa perspectiva um pouco rígida, mas completa do espaço, de olhar para o espaço como um grupo de forças que interagem, pode ser vista em sua fotografia. O gênio francês tinha quase 100 anos quando morreu. Ele passou mais de 70 anos capturando a realidade. Sua primeira viagem para a Costa do Marfim foi com 23 anos de idade. Milhares de horas de trabalho e as experiências que ele capturou em filme contribuíram para gravar seu lugar na história com o apelido de O Olho do Século. Daqui a pouco você vai ver um livro que conta a história de São Francisco para as crianças. Até já!